Olá, estamos juntos para mais uma videoaula. Hoje, continuando a nossa revista Discipulado, estamos na lição 10. Hoje veremos o discípulo e o batismo nas águas. Antes, a nossa oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, Pai, porque só o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Neste momento eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, o nosso entendimento para a tua palavra, Pai. Nos usa, nos orienta principalmente, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, o batismo nas águas. O texto base diz: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sobre esse texto bíblico fala sobre o discurso de Pedro. Em Atos 2, nós temos um pouquinho antes a primeira pregação relatada no Novo Testamento, a pregação de Pedro, onde 3.000 almas se converteram. O batismo, a revista vai nos falar, é de suma importância na vida cristã. Não existe, veja bem, não existe cristão sem o batismo. Tá? Todo aquele que se converte, ele é orientado e logo após é batizado. Tá? Mas tem igreja que fala que não precisa batizar, mas e a ordenança do próprio Jesus deixou? Ide por todo mundo, vou ler para não distorcer a palavra. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o Senhor Jesus deixou essa ordenança. Ide por todo mundo, fazei discípulos, uma ordenança, de todas as nações, batizando-os, segundo a ordenança. Perdão. Em nome... Perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa revista, ela trata dessa importância do batismo. Batismo não é uma coisa leviana, batismo não é algo opcional para o cristão. Batismo é obrigatório para o cristão. Todo que se converte deve ser batizado. Não necessariamente no mesmo instante. Se converteu, se batizou. Não. Há toda um... Não existe, pelo menos na Igreja do Nazareno, não existe exatamente uma aula para batismo, mas existe uma orientação para o batismo. A pessoa tem que saber por que ela tem que se batizar. A pessoa, como novo convertido, ela não tem noção do que são as coisas da vida cristã. E ela necessita ser ensinada. Então, o batismo é de suma importância e extremamente necessário, obrigatório na vida do cristão. Tá? Existem igrejas, como eu já falei, que defendem que não é necessário mais batizar. Isso é com eles. A nossa denominação, a igreja, a denominação Nazareno, ela diz que é obrigação dos cristãos se batizar. Tanto é que é um dos nossos da nossa artigo de fé. Ele diz nosso artigo, um dos nossos artigos de fé, o batismo que é feito, né? Logo após a conversão. Bom, a revista vai tratar da necessidade do batismo e ele deixa 3 tópicos aí para falar sobre a necessidade do batismo. Um que eu já falei é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele deixou bem claro isso. Ele não falou que, não, se possível batiza, ou se a pessoa quiser batiza. Não. Ele diz, ide por todo mundo,
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Não é se a pessoa se quiser batiza, ou se puder batiza, não. É batizando-os, ordenança, tá? Um outro item é necessário porque Cristo deu o exemplo. Eu tenho Mateus 3, 13, 17, Jesus saindo da Galileia e indo ter com João. João, para quem não lembra, João já vivia no deserto pregando o Messias que viria. João já foi aquele que já veio na frente, já avisando, o arauto avisando da chegada do Salvador que viria. Então, Mateus 3, a partir do 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ou seja, João já reconhecia, já sabia que Jesus era o Messias que ele mesmo pregava. João já tinha esse conhecimento, que o Messias já estava entre nós. E não só João pregava, como vivia isso. E a prova de que ele vivia isso é que ele já reconheceu Jesus como esse Messias. Continuando o texto, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, a lei dos profetas. Então ele o permitiu, João permitiu que ele mesmo batizasse Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nós podemos tirar duas conclusões dessa segunda parte aqui. Primeiro, que o batismo de Jesus foi confirmado por João, o batismo das águas, e o batismo logo a seguir, imediatamente após o batismo das águas, quando ele sai das águas, o batismo com o Espírito Santo. Desceu sobre ele o Espírito Santo. Então, e outra coisa que nós podemos ver aqui, o próprio Deus testificando que Jesus era seu filho amado. Versículo 17. Quem poderá negar, quem ali reunido, poderia negar que Jesus não seria o Filho de Deus? Como poderiam afirmar isso? Um outro item, o terceiro item que ele coloca, é necessário porque o crente do início da igreja nos deixaram de exemplo. O próprio texto de de Atos 2:41, que nós já lemos, vou voltar um pouquinho aqui, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, após a pregação de Pedro, de 3.000 almas se converteram. Tá? E essas pessoas foram batizadas. Ou seja, Pedro já cumprindo a ordenança do Senhor: ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo a ordenança que Jesus nos deixou. Agora, item 3, o método bíblico do batismo. E aí que nós damos uma pausa na nossa revista. Pausa na nossa revista por quê? Porque a revista vai tratar de que só existe, só tem significado, só é válido
o batismo por submersão, o batismo nas águas, ou seja, a pessoa é obrigada a ir um rio, lagoa, piscina, qualquer lugar que seja, e descer as águas, submergir nas águas para que o batismo seja válido. Na Igreja do Nazareno, na denominação nazarena, nós não acreditamos nisso. Tá? Se você consultar o seu manual, seu bem-vindo, perdão, ou o próprio manual da igreja, quem o tiver, o manual da denominação nazarena, tá? Eu tenho o meu aqui, esse é o manual, tá? Você vê aqui, 2017, 2021. O período válido desse manual. Ou seja, ano que vem ele já vai sofrer algumas modificações. Mas tanto no manual quanto no bem-vindo, tá? No bem-vindo, na parte dos artigos de fé, o artigo de fé número 12, ele trata do batismo. E ele trata do batismo dizendo, penúltima e última linha, o batismo pode ser administrado por aspersão, afusão ou imersão. Tá? Por que nós acreditamos nesses 3 tipos de batismo? Por que isso? Suponhamos que a pessoa seja uma pessoa de idade, já com a deficiência, já com a dificuldade por causa da idade. Como é que nós podemos fazer uma pessoa se submeter ao batismo submergindo nas águas? Mesmo que seja uma piscina rasa, de repente a pessoa com problemas de coluna, problema nos ossos, de articulação, se abaixar nas águas para poder se batizar. Outra situação pior ainda, uma pessoa que aceita Jesus num hospital, num leito, e está internado, de repente, numa UTI, numa CTI. Como é que vai tirar a pessoa de lá para botar, submergir numa piscina, num rio, numa praia, qualquer lugar que tem água? E a pessoa, então, não vai se batizar? E aí, como nós faremos? Por isso que a Igreja do Nazareno, ela aceita esses 3 tipos de batismo. Deus não está olhando como nós fazemos ao método do batismo, mas Deus está olhando o coração da pessoa que está se batizando. Deus sabe que a pessoa não está em condições de sair ali do leito do hospital e ir para a praia lá se batizar. E aí, como fica? Então, essa parte da revista, nós simplesmente não olharemos, não veremos, porque ela entra em conflito com o que nós acreditamos. Tá? Você pode até ler para dar uma olhada, ele argumenta aqui as pessoas, algumas evidências de por que é feito o batismo só nas águas, tá? Mas, como eu já falei, nós não acreditamos nisso. A nossa denominação não aceita isso. Nós já tivemos na igreja pessoas que foram batizadas por aspersão. Tá? Nós vamos ver aqui esses 3 métodos de batismo. Tá? Bom, o primeiro método, a imersão, nós simplesmente submergimos sobre as águas para fazer... ela é uma representação, tá? Que nós deixamos sobre as águas o velho homem. O velho homem fica sobre as águas e nós renascemos, nós submergimos, nós emergimos como nova criatura. Tá? Essa é o simbolismo. Tá? Nós temos o batismo por afusão. Afusão que seria? Seria molhar a pessoa, molhar o rosto, molhar a cabeça da pessoa. Como já falei, nós já tivemos batismo assim na igreja
e o pastor foi lá e molhou a cabeça da pessoa, e a pessoa idosa, já com dificuldade de andar, e a pessoa foi batizada assim, por afusão. Nós temos o terceiro método de aspersão, que é a aspersão. O que seria? Seria o respingo. O pastor molha a mão e respinga a água sobre a pessoa, respinga molha o rosto da pessoa e é feito o batismo. Esse tipo de batismo é usado principalmente em pessoas que estão internadas, que a pessoa não pode simplesmente sair, o pastor pegar e jogar água na pessoa, a pessoa está num leito e de repente com aparelhos, como é que vai molhar? Não pode. Então, respinga-se água sobre a pessoa, um pouco de água sobre a pessoa, e a pessoa é batizada. Por isso que a nossa denominação ela entra em conflito com o que está escrito na revista. Como eu já falei, poxa, a pessoa então não pode se batizar porque está internada, não pode, tá entubada, não pode falar, não pode, só pode gesticular, às vezes quando pode gesticular, mas já tinha aceitado Jesus e vai ser batizada, não pode porque está ali na cama. Não dá, não rola, né, gente? Existem essas maneiras de nós fazermos. E eu queria falar agora de algo que não está na revista, mas de um batismo que aconteceu, um batismo mais específico. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos 8, livro de Atos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número... Deixa eu ver aqui... de número 26. A página aqui andou e eu fiquei perdido. Livro de Atos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo-lhe ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. O Espírito Santo levou Filipe até esse eunuco. O eunuco que já tinha o temor do Senhor, tá? Que ele conhecia do Antigo Testamento. Tá? Gente, nós temos que colocar uma coisa, um parênteses aqui, nós temos que colocar sempre uma coisa na nossa cabeça. Nessa época não existia Bíblia como nós temos hoje, não, tá?
subdivididas direitinho, bonitinho, Antigo Testamento, Novo Testamento, dividido por capítulos, dividido por versículos. Não existia nada disso. Eram geralmente papiros, pergaminhos, que tinham os rolos com as escritas da lei. E isso só tinha quem tinha posse, quem tinha poder aquisitivo para comprar essas partes da escritura. Então isso era muito caro. Então, para você ver, esse eunuco era alguém que tinha poder aquisitivo. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, que o eunuco estava sedento por aprender. Tá? Tanto é que ele estava tentando entender o que o profeta Isaías dizia. Só que não tinha esse entendimento, porque o profeta Isaías relatando sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias. Só que o eunuco não sabia que o Messias já tinha vindo, que o Messias já estava aí, já tinha padecido na cruz. O que o profeta Isaías relata nesse texto já tinha acontecido e ele não sabia disso. Então, o Espírito conduzindo Filipe para junto do eunuco, e Filipe o ensinou a respeito de Jesus, deu-lhe as boas novas, porque até então ele não conhecia as boas novas. Então, o próprio eunuco reconheceu que Jesus era esse Messias que o profeta Isaías vinha falando. E ele reconheceu a importância do batismo. Tanto é que o próprio ele reconhecendo, versículo 37, o próprio eunuco diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele reconhece que Jesus é o Messias. Então, o Filipe, vendo isso, vendo que o coração dele já estava contrito, já estava quebrantado, já tinha reconhecido a Jesus, e Filipe assim o batiza. Vê que a importância do batismo. O batismo é de suma importância para o cristão. Vê que o eunuco ele já tinha algum conhecimento. Filipe complementou o conhecimento dele, revelando que o Messias já tinha vindo, e que ele mesmo se mostrou interessado em continuar aprendendo e em ser batizado. Ide por todo mundo, pregando, fazendo discípulos e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, volto a falar, o batismo para o cristão não é algo opcional, é algo obrigatório. O eunuco tinha conhecimento e se converteu. O cristão, ele se converte, é orientado e é batizado. Isso que nós temos que fazer. Isso que nós temos que praticar. Nós temos que não só pregar a palavra, converter a pessoa. Nós temos que fazer o discipulado com essa pessoa. Isso aqui que a revista ensina. Mostrar a vida cristã para a pessoa. E a pessoa tem que ser batizada. Não existe cristão sem batismo. Ok? Ficamos por aí. Aguardo você na próxima aula. Fica na paz. Tchau.